Neste vídeo, você vai aprender sobre o fim do Império Romano e o início da Idade Média. O Império Romano foi uma grande potência militar, econômica e política de seu tempo. Além de ser o maior império da Antiguidade Clássica, foi também um dos maiores da história. Então, por que será que um império tão vasto como esse, que se manteve por tanto tempo, acabou sendo derrotado? E o que isso tem a ver com a Idade Média? Vamos investigar. O Império Romano atingiu sua extensão máxima sob a liderança de um imperador chamado Trajano, no ano de 117. Nessa época, o Império Romano se estendia de regiões que hoje conhecemos como Portugal até a Inglaterra, passando por todo o norte da África e chegando à Turquia. Seu domínio foi impressionante. A força e o domínio romano eram assegurados por um poderoso exército. Para garantir a manutenção das tropas, era preciso uma produção muito grande de alimentos, serviços e extração de minérios. Por isso, a escravidão foi a base da economia romana. A população escravizada do Império Romano chegou a ser de aproximadamente 15%, ou seja, cerca de 5 milhões de pessoas. No Império Romano, as pessoas podiam ser convertidas em escravos por dívidas não pagas, por terem sido capturadas em guerras de conquistas ou por mau comportamento. A cada avanço do exército romano sobre aldeias, cidades e povos vizinhos, aumentava o contingente de escravos do Império. As conquistas não somente permitiam o aumento do número de escravos, mas também do próprio exército romano. Apesar de uma lei estabelecer que apenas cidadãos romanos pudessem servir ao exército, com o passar dos anos e com o aumento das campanhas militares, tornou-se cada vez mais comum a presença de estrangeiros nas tropas romanas. Essas pessoas alistavam-se ao exército em troca do direito à cidadania romana. Após sucessivos séculos de conquistas, o Império começou a chegar ao seu limite, diminuindo progressivamente a anexação de novos territórios. O exército passou então a se dedicar mais à defesa das fronteiras ameaçadas por povos vizinhos, em especial pelos germânicos. Com a estagnação das conquistas, ocorreu a diminuição do número de escravos. Além da diminuição do trabalho escravo na manutenção do Império, houve também uma migração da população das cidades para o campo. As grandes propriedades passaram a ser em parte compartilhadas entre ex-escravos, agricultores livres e os antigos proprietários, que já não conseguiam mais sustentar suas terras sozinhos. Começou a funcionar assim um sistema de arrendamento das terras. Sem condições de manter a grande propriedade, o dono emprestava uma pequena parte ao agricultor ou ao ex-escravo. Estes produziam seu sustento e destinavam uma parte ao dono do terreno. Esse sistema de arrendamento ficou conhecido como colonato. Mas, além do cultivo das terras arrendadas, os colonos também cultivavam outras terras da propriedade e executavam diferentes tipos de tarefas. Com o tempo, essas propriedades passaram a ser chamadas vilas. Nesse período, o Império passou por um processo de ruralização. O campo tornou-se o centro da sociedade romana, enquanto gradativamente diminuía a população urbana. Esse processo afetou muito a arrecadação de impostos, causando o encolhimento da estrutura imperial e dificultando a manutenção das tropas militares. Os soldados, sem receberem salários, abandonavam o exército. Com o intuito de conter os efeitos dessa crise, no ano de 395, o Império Romano foi dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente teve duas capitais, primeiro a cidade de Milão e por último a cidade de Ravenna. Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, se tornou a capital do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, com suas fronteiras já incapazes de serem defendidas dos ataques dos povos vizinhos, foi aos poucos se dissolvendo, até a conquista de sua capital no ano de 476. Além das dificuldades internas, o Império Romano também sofreu com as constantes investidas dos povos vizinhos, os quais eram chamados de bárbaros. O povo germânico era um desses povos. Eles foram os que mantiveram maior contato com os romanos, e pode-se dizer que a mistura destes dois povos sedimentou as bases da cultura medieval. Espalhadas em tribos, ou seja, em unidades muito menores que as grandes cidades do Império Romano, os germanos viviam coletivamente do cultivo da terra, até que seus recursos acabaram, obrigando-os a migrarem para outras regiões. A produção agrícola germânica era voltada para a subsistência, sendo as trocas comerciais muito pequenas. Com a migração dos germanos para dentro das fronteiras do Império, neste contexto de crise, vários novos reinos se formaram no Ocidente, com destaque para o reino dos francos. A conquista do Império Romano do Ocidente é considerada pelos historiadores
o evento que encerra a Idade Antiga e dá início à Idade Média, estendendo-se do século V ao século XIV. Para facilitar o estudo desse período, os historiadores o dividiram em Alta Idade Média, período que vai do século V ao X, e Baixa Idade Média, período que se estende do século XI ao XIV. Ao longo da Alta Idade Média, prevaleceu ainda o sistema de colonato, no qual os grandes proprietários arrendavam suas terras aos camponeses. A escravidão continuou a existir, mas em número muito reduzido. Os camponeses continuaram vivendo sob a proteção dos grandes proprietários, e ao longo do tempo, sua dependência em relação a eles foi aumentando de tal modo que os historiadores denominaram esta relação de servidão. A servidão prevaleceu na Baixa Idade Média, e os servos, como foram chamados os camponeses, foram tendo cada vez mais obrigações em relação aos grandes proprietários, ou senhores, como estes ficaram conhecidos. Os servos pagavam vários tributos aos senhores e, embora fossem homens livres, deviam lealdade e obediência a estes senhores. As relações de servidão eram mantidas com base no discurso pregado pela Igreja Católica, que afirmava serem as condições de vida dos servos uma vontade de Deus, e que o trabalho árduo do servo praticado na terra seria recompensado com uma vida confortável no céu após sua morte.